Então, se vocês se lembram bem lá da química, né? A taxa de reação, aqui nós vamos chamar de R, tá? Que tem as unidades aqui, né, de massa por volume e tempo. A taxa de reação é igual a uma constante de reação vezes a própria concentração do reagente. Quer dizer, a taxa de reação é proporcional à concentração da substância que você está modelando, elevado a n, que é a ordem da reação, né? Esse n pode variar de 1 até, enfim, o mais comum é que a gente vai de 0 a 2, né? Vou dar exemplo aqui de cinética de primeira ordem e de segunda ordem, tá? Nesse gráfico, se a gente plotasse, por exemplo, no eixo y, o logaritmo da taxa de reação e no eixo x, o log da concentração, para os diferentes tipos de ordem de reação, nós teríamos essa tendência aqui, né? Quer dizer, a reação de ordem zero, você é constante, né? Não tem a variação da taxa de reação com relação à concentração. Né? Porque você coloca zero aqui, quer dizer, a concentração elevada a zero é 1, quer dizer, não faz diferença, é constante, tá? Então, a taxa de reação vai ser igual a K. No caso da ordem 1, a taxa de reação é diretamente proporcional, né? E de ordem 2, a taxa de reação ela cresce muito mais rápido do que comparado com o crescimento da concentração, né? Então a taxa de reação é maior. Ok. Nesse caso aqui, de cinética de primeira ordem, né, a taxa de reação então é proporcional à concentração do reagente. Basicamente, nós vamos usar isso aqui para modelar fenômenos de reaeração, conversão de matéria orgânica, decaimento de organismos patogênicos, né? Então, basicamente, aquela taxa R aqui, nós vamos substituir pela derivada da concentração com relação ao tempo, né? Então, o quanto eu tenho de variação da concentração no tempo. Então, a equação diferencial ordinária, uma EDO, né? É igual a menos Kc elevado a n. Quando n é igual a 1, então você não precisa apresentar o valor 1 aqui, vai ficar dc dt igual a menos Kc. Esse valor menos indica que eu estou consumindo, né, a substância. Ela está sendo aí, está reagindo e está sendo decomposta, certo? Então, se nós fizermos uma integração analítica dessa equação diferencial, né, aplicar a derivada aqui nesse ponto e aqui, nós vamos chegar a essa equação, tá? Então, a concentração em qualquer tempo vai ser igual a concentração inicial vezes e elevado a menos kt. Observem que é uma função exponencial, né? E podemos aplicar o logaritmo, né, neperiano. Então, ln de c vai ser igual a ln desse produto aqui. Então, vai ficar ln de C0 menos, né, porque ln aplicado a e elevado a menos kt, o expoente menos kt desce, multiplicando ln de e. Ln de e igual a 1, né? E então sobra essa equação aqui. Tá? Interessante perceber aqui como funciona a mudança aí dessa taxa, né, de concentração ao longo do tempo, tá? E a mudança da concentração ao longo do tempo. Então, você tem um decaimento exponencial aqui, certo? E, claro, dc dt é a derivada, é a declividade dessa linha tangente. Né? Lembrando lá de cálculo 1. Beleza? Então, esse conceito aqui é importante quando a gente for tentar estimar o valor de K, né, que é o coeficiente da reação. Né? Agora, o que significa esse K? Essa é uma pergunta importante. Vamos esclarecer esse assunto do K. O que significa ele, de fato? Por exemplo, se K é igual a 0,10 dia menos 1, observe que a unidade dele aqui é dia menos 1, tá? É a unidade típica de cinética de primeira ordem. Então, é tempo menos 1.
significa que 0,10, ou seja, 10% do constituinte da substância é removido por dia. Tranquilo, né? Então é isso que significa K igual a 0,10. Se for K igual a 0,5, quer dizer que 50% do constituinte é removido por dia, né? Que é aquela ideia de meia-vida, né? 50% da concentração inicial já sofreu decaimento. Então, exemplo, se nossa concentração inicial de qualquer substância, né? Vamos pegar a DBO, por exemplo, for de 100 mg por litro, depois de um dia, né, ao longo do rio, aquela concentração decairia o quanto? 100, que é o total, menos 10% de 100, que é 10. Então, 100 menos 10 dá 90. Então, em um dia, nós sairíamos de 100 mg por litro para 90 mg por litro. No segundo dia, seria quanto? Bom, seria os 90 que nós temos, né, que já sofreram a reação, menos os 0,10 vezes o 90, que é a concentração atual. Então, 90 menos 9 dá 81 mg por litro. E assim sucessivamente, ao longo dos dias, ele vai decaindo sempre 10% da concentração atual. Tá? Não é da concentração inicial, mas da concentração atual naquele momento que você está aplicando a equação. Tá? No tempo atual e não no tempo inicial. Beleza? Cinética de reações, então, de segunda ordem. Okay? Então, agora, o N passa a ser 2. Logo, dC dt é igual a menos K, coeficiente da reação, vezes a concentração elevada ao quadrado. Então, obviamente, a taxa de reação é proporcional à concentração ao quadrado. Isso aqui modela, por exemplo, fenômenos de cloração em sistemas de abastecimento de água. Né? Então, por exemplo, o decaimento de cloro pode ser modelado, obviamente, com cinética de primeira ordem, mas parece que a cinética de segunda ordem ajusta melhor a curva de decaimento do cloro no sistema de abastecimento, né, ao longo das tubulações aí. À medida que as tubulações vão transportando água clorada, esse cloro vai decaindo. E aqui você tem, nesse gráfico, um exemplo, né, de um estudo de dados observados num sistema de abastecimento. E a cinética de segunda ordem, aqui nessa linha tracejada, foi ajustados a esses dados, que são esses pontos observados. Então, você tem no eixo Y o cloro residual, miligramas de cloro livre por litro, e aqui o tempo em horas. Tá? Então, para fazer esse ajuste aqui, né, claro, você pode desenvolver da mesma forma, integrar aqui os dois lados e vai chegar nessa equação. Tá? 1 sobre C é igual a 1 sobre a concentração inicial mais Kt. Olha que legal. Esse ajuste de segunda ordem gerou um R quadrado aí de 0,88. Se eu não me engano, a de primeira ordem tinha dado 0,84, um pouco mais baixo. Quer dizer, a segunda ordem, para esse caso aqui de decaimento de cloro, ficou melhor ajustado. Né? E um erro médio quadrático aqui baixo também. Tá? Então, cinética de segunda ordem nesse sentido. Legal. Agora, e o caso de ordem N? Quer dizer, em qualquer situação de N, seja 0, 1, 2, 3, se for um N maior, né? Como é que a gente faz? Então, essa daqui é a equação geral. Né? Então, a concentração do poluente vai ser igual à concentração inicial dividido por 1 mais a ordem da reação menos 1 vezes o K, que é o coeficiente da reação, vezes a concentração inicial, ordem da reação menos 1 vezes o tempo. Esse tempo aqui é o tempo de decaimento ou de reação. Tudo isso aqui é elevado a 1 sobre ordem da reação menos 1. Tá? N menos 1. Essa equação equivale para quando N é diferente de 1. Tá bom? Se você tentar N igual a 1, isso aqui vai dar 0 e não vai dar certo. Beleza? Então, essa tabela aqui, que eu tirei do livro do Chapra, ela traz a ordem da reação, primeira, segunda, para qualquer número, exceto para N igual a 1. As taxas, né, as taxas, as unidades típicas que nós utilizamos. Né? A primeira ordem, por exemplo, é dia menos 1. Para a segunda ordem, a taxa de reação é de
litro por miligrama por dia. Tá? Aqui, né, organizado aqui, variável dependente. A variável independente aqui, no caso, é sempre o tempo. E o valor do intercept, né, quando você é o valor lá do coeficiente linear, né, e aqui a declividade do decaimento, tá? Que é o valor da taxa, na verdade, certo? A derivada, né?